Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana vai tratar sobre a flexibilização da coisa julgada em matéria tributária, obviamente, né? A gente vai entender se a coisa julgada material, ela pode ser sucumbida por alguma decisão posterior, violando com isso, na minha opinião, a segurança jurídica do contribuinte, mas é Brasil, né? A gente sabe que um monte de coisa pode acontecer. Então é sobre isso que a gente vai estudar aqui. E esse foi o tema eleito lá no Instagram. Se você não me segue, vai lá, @RenataBelim. E nós fizemos lá uma enquete para saber qual era o tema dessa semana. Esse tema foi o vencedor e é por isso que a gente vai tratar sobre ele. Importante dizer também que se você chegou aqui agora e não me conhece, eu sou a professora Renata Belim, professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da USP, do IBMEC, enfim, entre outras universidades, autora de uma série de livros e artigos científicos, doutora em tributação e finanças pela UERJ, advoga há mais de 20 anos na área administrativa e contenciosa tributária. Hoje ocupa uma das cadeiras do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como conselheira dos contribuintes. Já deu para ter uma ideia aí de quem vos fala. E agora a gente vai conversar sobre o tema que eu trouxe aqui para vocês hoje, que é a flexibilização da coisa julgada em matéria tributária. E a gente vai discutir aqui o precedente do Supremo, que é o tema 881, que vai tratar exatamente dessa possibilidade ou não dessa flexibilização da coisa julgada material em matéria tributária. Estou falando de 2 recursos extraordinários aqui, que foram submetidos à sistemática da repercussão geral e inauguraram o tema 881. Se quiserem, anota aí, é o RE 949297, 949297, e o segundo RE é o 955227, 955227. Então, já colocamos aqui em textilha quais são os REs que a gente está discutindo e qual é o tema, objeto desses 2 representativos da controvérsia, no caso aqui o tema 881, no Supremo Tribunal Federal. Aqui vai se discutir a flexibilização ou não dessa coisa julgada material em matéria tributária. Então, primeiro, é muito importante que a gente deixe claro para vocês que existem 2 feições da coisa julgada. A coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal é quando alguém lá fez com que algum magistrado, algum magistrado não julgou o mérito do seu processo e extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Então, você vai poder propor uma ação nova, com a nova sujeição, com nova legitimidade ativa, passiva, com relação ao interesse de agir, as condições da ação, os pressupostos processuais, repetindo a ação, corrigindo o eventual erro anterior, por exemplo. Então, não é dessa que eu estou falando, não. A gente está falando da coisa julgada material e não da formal. A coisa julgada material, ela ocorre quando o mérito da questão ela foi avaliada pelo Supremo, pelo STJ, pelo juiz de primeiro grau, seja lá por quem tenha sido, pelos desembargadores dos tribunais de justiça, e que tenha transcorrido o prazo para recurso, daquela última decisão não venha, né, daquela decisão final, né, eu não tenho mais nenhum recurso para contra ela avaliar, e aí houve, depois de um determinado tempo, o chamado trânsito em julgado, quando então aquela decisão se tornou imutável. E aquele contribuinte que ganhou, ele vai poder fazer jus àquilo que aquela decisão lhe garantiu. Vamos te dar um exemplo aqui de uma... você entrou, vamos imaginar que você pleiteou via tutela jurisdicional, que você não quer pagar o ICMS na venda de um ativo fixo. A gente sabe que não incide o ICMS na venda de um ativo fixo. Logo, o Estado não pode me cobrar. E ele me cobrou. Aí você foi lá, conversou com o juiz, e o juiz deu uma sentença. A União recorreu, e foi recorrendo. No final, transitou em julgado, e o mérito da questão foi avaliado, dizendo que não existe relação jurídica entre você e o Estado na hora do pagamento daquele ICMS. E se você eventualmente pagou, o que gera para você? O direito à restituição daquele indébito. Lembrando que tem os 5 anos, né, da data do pagamento para você pleitear essa restituição. Enfim, nesse caso concreto aqui, são exatamente essas as questões. Será que amanhã ou depois pode uma outra decisão interferir naquela minha decisão que eu não vou pagar o ICMS na venda do ativo e eu venha a ser cobrado de alguma forma?
Será que aquela decisão que eu ganhei, transitou em julgado, fim, finalizou-se, coisa julgada material, ela pode, de alguma forma, por alguma razão, ser desconstituída? É exatamente esse o ponto que a gente vai trabalhar aqui. E os precedentes que deram origem ao tema 881, que é esse tema que a gente está avaliando, eles tratam da contribuição social sobre o lucro líquido. A contribuição social sobre o lucro líquido, ela é uma contribuição social destinada a custear a Seguridade Social. Ela está prevista lá no artigo 195 da Constituição Federal, no inciso 1º, na linha C, que diz que toda a coletividade deve colaborar com a tributação das contribuições para a manutenção da Seguridade Social. Saúde, assistência e previdência. O que é a Seguridade Social? Saúde, assistência e previdência. Existem várias formas da gente contribuir, mediante contribuições sociais, para esse fim. A gente tem o PIS e a COFINS, a gente tem a patronal, contribuição previdenciária patronal, e a gente tem a contribuição social sobre o lucro líquido. Muito bem. Já sabemos do que eu estou falando aqui. A contribuição social sobre o lucro líquido, né, a CSLL, como a gente fala, ou propriamente só CSL, para ficar mais fácil, ela foi instituída dentro do nosso ordenamento jurídico pela Lei 7.689, de 88. Ela é uma contribuição nova, dentro da nossa realidade de 88, né, antes ela não existia, e ela vem, então, a ser instituída, tendo em vista o artigo 195. Lembrem que as contribuições trazidas no texto constitucional não precisam de lei complementar, apenas eventuais novas contribuições, essas não, veio por uma lei ordinária, a 7.689 de 88. E imputou como base de cálculo o lucro da pessoa jurídica. Aí o contribuinte, o que ele fez? Ele gritou. Afinal de contas, o acréscimo patrimonial, o lucro, ele já é tributado por um imposto, que é o imposto de renda. O imposto de renda na pessoa jurídica, cuja competência é da União Federal, assim como as contribuições. E aí, então, ele falou, opa, aqui tem um claro que bis in idem. Ora, quando o mesmo ente me cobra sobre uma mesma base 2 tributos diferentes, você está me bitributando. Não pode, né? Enfim, não poderia aqui existir a tributação por 2 tributos federais sobre o mesmo fato gerador. No caso aqui, o acréscimo, o lucro da pessoa jurídica. Então, o que aconteceu? O contribuinte buscou a tutela jurisdicional e muitos contribuintes obtiveram êxito com relação a essa demanda no tocante a conseguir obter junto ao Poder Judiciário o quê? A inconstitucionalidade da Lei 7.000, aqui que eu falei para vocês, 7.689 de 88, que instituiu a contribuição social sobre o lucro líquido. E aí, obtiveram as decisões, elas transitaram em julgado, ou seja, decisão definitiva da qual não caiba mais recurso em matéria, no caso matéria tributária, no âmbito do Poder Judiciário. Então, eu ganhei aquele pleito. Então, aquele contribuinte, vamos imaginar que ele tenha pedido aqui o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre você e o fisco no pagamento da CSL, ganhei, e o reconhecimento do meu direito a restituir o que eu paguei indevidamente nos últimos 5 anos, respeitada a prescrição. E eu ganhei isso daqui. Transitou em julgado, e o contribuinte, uma vez transitado em julgado, ele pleiteia as suas compensações, de acordo com 170A do lado do Código Tributário Nacional, e, consequentemente, ele deixa de pagar aquela contribuição. Ou, teoricamente, pode ser que ele já tenha deixado. Então, vai continuar não pagando a contribuição social sobre o lucro líquido. Tudo bem. Obtive a minha decisão, fiz a minha compensação com os valores que eu recolhi indevidamente e não pago mais a contribuição social sobre o lucro, porque não é possível, né, sobre o mesmo fato gerador, incidir mais de um tributo. E que lindo! E tem muitas empresas, percebam, que não pagam contribuição social até hoje. Mas por que, Renata? A gente sabe aqui, quando eu estou lá na minha empresa, nos meus clientes, tem lá contribuição social sobre lucro, 9% sobre a base do lucro real ou do lucro presumido. Como é que você está me dizendo que não tem CSL? Calma. Ela existe
mas posteriormente ela foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quem cabe determinar em matéria definitiva a constitucionalidade de alguma coisa que é levada à sua apreciação por violação constitucional. E o STF, então, ele vai reconhecer a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido no dia 1º de julho de 92, por meio da decisão, se quiserem anotar, no RE 138.284 do Ceará. 138.284 do Ceará. Tudo bem. Então, você tem uma série de empresas que buscaram a tutela jurisdicional, obtiveram o trânsito em julgado, ou não estão pagando e obtiveram a compensação com os indébitos. E, por outro lado, o Supremo ele muda de ideia e vai me dizer o quê? Ou melhor, uma vez chamado, né, a analisar a questão, ele diz, em 1º de julho de 92, que a contribuição social sobre o lucro ela é constitucional. Posteriormente, isso aí foi um RE isolado, isso não era uma repercussão geral, até porque nessa época ainda nem existia, salvo engano, essas questões. Então, era um precedente isolado. Eu ganhei, fulaninho perdeu. O problema é dele, o problema é meu. Só que eu tenho que uniformizar essa questão. Tanto que teve uma ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade em face à norma da CSL. Essa sim tem eficácia o quê? Erga omnes em todos aqueles, né, que recolhem a contribuição social. E essa ADI é número 15 do Distrito Federal. Número 15 do Distrito Federal. E essa só foi avaliada muito tempo depois. Ela foi avaliada no dia 14 de junho de 2007. Então, veja bem, eu tenho um monte de trânsito em julgado, um monte de empresa aqui que não está pagando CSL, e eu tenho uma ADI posterior, em 2007, trazida pelo Supremo, erga omnes, ou seja, ela trai, né, a aplicabilidade a todos, no sentido de que a contribuição social ela é o quê? Constitucional. Entendeu, portanto, que essa contribuição ela é constitucional e que a Constituição, portanto, ela não veda a incidência de imposto e contribuição sobre o mesmo fato. Então, não há na Constituição nada que vede que uma contribuição e um imposto possam ter, eventualmente, uma base muito similar. O que eu não posso é ter imposto com a mesma base. Mas uma contribuição e um imposto, a Constituição não veda. Então, tá ok, a contribuição, ela é, então, constitucional. Aí que está o problema. O que acontece? Eu tenho trânsito em julgado. Mas a Receita continuou agora a autuar, após essa decisão, mandando que as empresas passassem a recolher e também cobrando os valores anteriores por força dessa decisão do Supremo, que entendeu que aquela contribuição ela era constitucional, logo você deve. Só que para uma coisa julgada material ela ser desconstituída, como é que se fala? Ser jogada fora, né? Essa coisa julgada material não ter mais fundamento, num primeiro momento se exigia do poder público uma rescisória, uma ação rescisória para cassar aquela decisão favorável e me fazer, a partir de então, caso ganhando aquela decisão, eu passe a pagar novamente aquele tributo. Só que tem um monte de questões aí sobre a possibilidade ou não da rescisória com relação à alteração de entendimentos, alterações de jurisprudência. Temos, inclusive, jurisprudência do Supremo dizendo que não caberia. E aí começa aquela loucura. Com relação à rescisória, são 2 anos, né, que eu tenho para apresentar, a partir desta data, 2007, para buscar daquele contribuinte, então, o pagamento, caso saia a União, aqui no caso, saísse vencedora, o pagamento, porque aquela coisa julgada seria desqualificada, desconstituída por uma ação rescisória. Só que a Receita e a Fazenda como um todo desenvolvem uma tese no sentido de que a ação rescisória, num caso como esse, ela seria desnecessária. Porque eu estou falando de constitucionalidade de um tributo devido por todos. Óbvio, né? Lucro real, lucro presumido, ou mesmo no Simples Nacional, né? Dentro das suas parcelas tratadas lá no descritivo das leis 123, que trata do Simples Nacional. Então, o que se entendeu? Que uma vez que o Supremo, em caráter erga omnes, ou no caso aqui, repercussão geral, ou ADIs, o que acontece?
uma vez que o Supremo ele muda de ideia, aquela decisão que eu ganhei lá atrás, ela perderia automaticamente os seus efeitos. Era isso que eu queria dizer, os seus efeitos. É isso aí. Então, eu ganhei, transitou em julgado, o Supremo vai lá, julga uma DI, julga uma repercussão geral, diz que o negócio é constitucional, e aquela decisão aqui, ela passaria a vigir automaticamente e teria o efeito de interferir naquela coisa julgada material e perderia, a partir daquela data, imediatamente os seus efeitos, de forma automática. E não é só isso. O fato de ser automática é um ponto. A gente tem um segundo ponto. A partir de quando? A partir de quando aquela decisão lá transitada em julgado perde os seus efeitos? Porque automática, tudo bem. A partir de quando? É um segundo ponto que a gente vai avaliar aqui. E que o Supremo também vai avaliar. A gente tem a decisão que diz que a SSL ela é constitucional em junho de 2007. Então, a partir de junho de 2007, seria uma primeira premissa, poderia, então, fazendo a partir daquela data, passar a exigir daqueles contribuintes que não pagam a contribuição social. Era uma possibilidade. Ok? Tem um outro ponto ainda aí também que a gente tem que avaliar. Além do automático, a partir de quando? A história da modulação dos efeitos. Será que é realmente lá, a partir de 2007? Ou será que é a partir da decisão do Supremo, que analisa toda essa alteração de flexibilização, permitindo a queda de uma coisa julgada, para que aquele contribuinte pudesse vir a ser chamado a pagar aquele tributo novamente? Será que é da data da decisão do Supremo? A partir de então, todas as situações que ocorrerem dentro daquela categoria, dentro daquela situação, passariam a ter uma aplicabilidade automática. Então, isso tudo está dentro do pacote, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Recapitulando, então. Eu tinha vários contribuintes buscando a contribuição social sobre o lucro, a sua inconstitucionalidade. Muitos deles obtêm o trânsito em julgado, no sentido de que eles não têm que pagar. Ela é inconstitucional. O Supremo, depois, no primeiro momento, lá em 92, já diz que é constitucional, num caso específico, e só em 2007, no julgamento de uma ADI, é que ele declara efetivamente, no caráter erga omnes, a possibilidade, então, da CSL ser constitucional. E depois desse precedente, o que acontece? A Receita Federal começa a autuar aqueles contribuintes que obtiveram aquele pleito favorável lá atrás para não pagar a CSL, para que eles viessem, a partir de então, de 2007, a pagar a contribuição social sobre o lucro, independente de uma ação rescisória. Então, a gente tem é esse o cenário desse tema 881. Os contribuintes achavam que, não, calma aí, você tem que entrar com uma rescisória. E se você ganhar, tudo bem. Flexibiliza a coisa julgada por força da rescisória e você me cobra de acordo com o que foi definido. Você não pode simplesmente quebrar a eficácia de uma coisa julgada lá atrás porque o Supremo mudou de ideia no momento futuro. Ela não é automática. Eu preciso de uma ação rescisória. E o fisco, então, tinha que buscar a tutela judicial para obter o seu pleito. A Fazenda, por outro lado, ela cria essa tese de que a alteração de um entendimento pelo Supremo Tribunal Federal por uma ADI ou por uma repercussão geral, aquelas decisões proferidas anteriormente que tenham trazido uma decisão diversa daquela que o Supremo trouxe, ela perderia de forma a sua eficácia, né, sua eficácia, os seus efeitos, de forma imediata e automática. Então, o Supremo disse que a CSL é constitucional, 2007. Então, aquela decisão aqui atrás, vamos imaginar, dormiu, ela perdeu automaticamente a sua eficácia. E ela passaria a vigir o quê? Imediatamente a partir de 2007, quando o Supremo, então, mudou de ideia. É essa a tese da Fazenda Pública. No caso aqui, dia 14 de julho de 2017. Opa, perdão, 2007. 14 de junho, perdão, 14 de junho de 2007. Bom, aí então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, estão avaliando esse tema 881.
Nós temos aqui o voto, né, de 6 dos 11 ministros que até então já proferiram o seu voto até a última sessão. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes tinha pedido vista antes, lá atrás, no julgamento, quando ele havia começado. Então, o julgamento já está aí há muito tempo. 6 ministros até então votaram, ou seja, faltam 5 ainda para pronunciar os seus votos. Lá atrás, o ministro Gilmar Mendes, ele pede vista. Agora, no dia 25 passado, nós estamos 25 de novembro de 2022, volta para a pauta esse precedente. O ministro Gilmar deposita o seu voto, e aí eu vou te contar o que aconteceu. Certo? Então, processo é colocado, a gente tem aqui 6 votos hoje, e a gente vai avaliar quais são os votos, quais são as divergências, quais são as possibilidades e como é que a coisa está. Então, vamos lá. Então, a gente tem hoje 6 votos dos ministros, faltam 5 ainda a votar. Bom, o ministro relator, salvo engano, o ministro Edson Fachin, posso estar enganada, mas acho que foi ele trouxe uma decisão no sentido de que realmente a quebra é automática. Já perdemos aí, porque os 6 que já votaram pensam exatamente assim. Realmente a quebra daquela decisão transitada em julgado, que você achou que estava abafando e que não ia pagar CSL nunca mais, não vai ser mais assim. Porque ela vai perder a sua eficácia automática. E realmente é o Fachin mesmo, já dei olhada aqui na minha cola, tem o Fachin, é o Fachin e o Barroso. Lembra que são 2 REs que a gente está discutindo? Então, um é o Fachin, o outro é o Barroso. E eles trouxeram a quebra automática daquela coisa julgada, daquele trânsito em julgado em uma decisão anterior, antes da mudança de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal. Então, todo mundo pensou assim. Os 6 ministros têm essa perspectiva. Só que os ministros relatores, o Fachin e o Barroso, com relação ao imediatismo, a característica da imediatidade da sua cobrança, ela poderia afrontar alguns outros princípios constitucionais. O que ele entendeu, o ministro Luiz Roberto Barroso, da mesma linha do Fachin? Olha, eu obtive, vamos imaginar aqui, uma decisão favorável lá em 2002, transitada em julgado, que eu não ia pagar a CSL porque ela era inconstitucional. Vem em 2007, muda de ideia e agora eu tenho que pagar. Quebra automática, então aquela de 2002 vai morrer. E eu vou ter que pagar aquele tributo de novo. A partir de quando? A partir de 2007, quando mudou o entendimento? Ou a partir de agora, vamos imaginar que isso aí venha a ser julgado, vamos imaginar hoje aqui, dia 28 de novembro. Com a modulação dos efeitos, essas situações passam a ter uma uniformidade de entendimento, e a partir de hoje eu tenho uma modulação. E isso é importantíssimo, gente. Porque essa imediatidade, assim como a modulação de efeitos, vai gerar um impacto gigawático na contabilidade das empresas. Pela automaticidade da história, a gente já perdeu. Já tem 6 ministros aqui, então já por maioria, já morreu. Independente do que os outros vão falar, eu já perdi. Aquela decisão lá atrás, que eu ganhei, ela perdeu a eficácia automaticamente. Ponto. Mas os ministros relatores, tentando flexibilizar esse negócio, eles falam, opa, perde sim automático. Só que você não vai cobrar imediatamente. Porque isso aqui poderia estar violando o princípio, é como se aquele tributo fosse constituído novamente para aquela empresa. É como se fosse equiparado à constituição de um tributo novo. Então, eu estou lá. Ou pior ainda, vamos imaginar a lei de 98, que eu ganhei lá em 2000, e estou sem pagar aquele negócio desde o ano de 2000. Aí, lá em 2007, 7 anos depois, me vem o Supremo e diz que o negócio é constitucional. Eu estou há 7 anos sem pagar o tributo, porque eu tenho uma decisão dizendo que eu não tinha que pagar. Transitada em julgado, coisa julgada material. E aí a quebra é automática, legal. A partir de junho de 2007. Poder-se-ia, no primeiro momento, vir a cobrar aqueles valores de mim e eu perderia a eficácia daquela coisa julgada anterior. Mas os relatores, acompanhado por alguns ministros, eu vou te dizer o que ele disse e qual foi a divergência. No caso Fachin, eu, Barroso, falaram, opa, como a empresa vai voltar a pagar, é para ela. É como se aquele tributo fosse instituído de novo. E por uma
questão de analogia, né, de sinergia ou mesmo de entendimento, já. Se eu estou há 7 anos sem pagar, um belo dia você me manda pagar, é como se aquele tributo viesse a ser instituído de novo para mim. Então, dentro dessa realidade, eles mandaram aplicar os princípios da anterioridade, seja ele anterioridade de exercício, seja a noventena, a depender do tributo ou da contribuição que vier a ser analisada. Percebam isso aqui, gente? Essa questão está sendo avaliada para a contribuição social sobre o lucro. Mas isso vai trazer respingo para qualquer outra coisa. Vou te dar um exemplo aqui. Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. A gente já sabe que a modulação dos efeitos foi no dia 17 de março de 2017, dia 15 de março de 2017. Só que a gente já sabe também que até os embargos de declaração vierem a ser, quando eles foram julgados lá em 2021, um monte de empresa conseguiu o trânsito em julgado no meio do caminho. Entre 2017 e 2021, quando foi o julgamento dos embargos, que modulou os efeitos daquela decisão, vamos imaginar que eu entrei com uma ação e lá em 2018 eu ganhei o trânsito em julgado. Então, eu estou conseguindo os 5 anos para trás para me restituir tudo para frente. Mas depois veio os embargos que foram julgados, falando, não, vamos limitar aqui 15 de março de 2017. Eu entrei em 2018, então não teria os 5 para trás. Eu só teria o para frente. Mas eu já tinha uma decisão transitada em julgado naquele sentido. Então, percebam, essa decisão, apesar de tratar da CSL, ela poderia impactar também nestas empresas que obtiveram o trânsito em julgado antes da modulação dos efeitos. E quantas outras aqui eu podia citar. Eu só dei mais um exemplo, mais recente, para que você entenda o quanto essa decisão aqui vai impactar. Então, a gente tem aqui essa questão. Para a CSL, a gente vai ver depois para as outras questões como é que acaba, eu tenho, então, 2007. A Fazenda quer imediatamente. No dia seguinte, então, mudou de ideia, publicou, vamos cobrar. Fachin Barroso flexibiliza, não. Isso aqui é como se fosse um tributo novo. Vamos respeitar o quê? A anterioridade. Seja ela de exercício, seja ela dos 90 dias. A gente sabe que contribuição social não obedece ao princípio da anterioridade de exercício. Ela pode ser aplicada no mesmo ano, desde que ultrapasse o período de 90 dias. Então, no caso da contribuição social, como respeita os 90 dias, a noventena e não o exercício seguinte, da decisão que mudou, espera-se o transcurso do prazo de 90 dias e, a partir de então, o fisco poderia, sim, voltar a me cobrar. Seria um ponto. Isso com relação à automática, perde os efeitos independente de rescisória, imediata, a partir da decisão do Supremo que muda de ideia, ou a partir da aplicação da anterioridade de exercício ou da anterioridade dos 90 dias, a depender do tributo analisado, daria aquele tempo para o contribuinte se organizar, porque equivaler-se-ia a tributo novo, e você, então, a partir de então, no decurso desse prazo, você passaria a pagar aquele tributo. Então, como que estamos dentro dessa realidade? Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês, 6 ministros já votaram, e todos eles votaram pela quebra automática, independente de ação rescisória. Muito bem. Eu quero ver aqui os ministros para falar aqui para vocês certinho. Ministro, então, Barroso e o Fachin pela quebra automática, mas assemelha ao novo tributo. E vamos lá, quem acompanha, então, o ministro Barroso e o ministro Fachin? O Dias Toffoli, a Rosa Weber, o Alexandre de Moraes e, posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, agora, essa semana, ele trouxe o voto dele, concordando com os demais ministros com relação à possibilidade da automaticidade. Perde a eficácia automática. Só que o ministro Gilmar Mendes, lá atrás, ele falava o quê? Que era automática e que não respeitaria nenhum desses princípios. Então, ele tinha ali um conflito mental. E aí ele pede vistas e trouxe o voto dele, no sentido de que ele concorda com os ministros relatores, no sentido de que perderia automaticamente os efeitos daquela coisa julgada material anterior. Todavia, ele não concorda com a aplicação da anterioridade, seja dos 90 dias, seja a anterioridade de exercício. Ele entende que a perda automática daquela decisão, ela se dá imediatamente, independente de aplicação de princípio.
Então, no caso lá da CSL, aplicar-se-ia a partir, né, da decisão lá em 2007, quando a CSL foi declarada constitucional. Enfim, e nisso, eu poderia permitir ao fisco, a partir daquela data, cobrar a CSL daquelas empresas que até então não estavam pagando. Então, o ministro Gilmar Mendes, no dia 18 de novembro, ele retoma aqui o seu voto para acompanhar os demais ministros quanto à quebra automática da decisão e com efeitos imediatos a partir da decisão do STF que altera o entendimento, se alinhando, portanto, com os demais ministros. Então, o que lá atrás, de novo, recapitulando para todo mundo ficar na mesma página. Barroso e Fachin prolatam o voto, perda automática, respeito à anterioridade, 90 dias, ou de exercício, dependendo do tributo que estiver sendo analisado. Me vem Gilmar Mendes e diz, olha só, é automática, mas não tem essa aqui de exercício seguinte, ela perde os efeitos automaticamente desde o dia que ela foi prolatada. Então, não é a partir de 2007, quando o Supremo muda de ideia, no caso da CSL, que eu poderia te cobrar fisco. Ele entendeu que aquela decisão lá transitada em julgado, ela perderia os seus efeitos automaticamente, de forma que o poder público, ele poderia imediatamente, ou seja, ganhei lá em 2020, perdi erga omnes 2007, Supremo muda de ideia. A maioria dos ministros falou, ok, a partir de 2007, respeitadas as anterioridades. Gilmar, não. Ela é automática lá atrás, independente. É como se a decisão do Supremo retroagisse a 2020 para me cobrar esse período todo, desde que respeitada a decadência e a prescrição na hora da cobrança do crédito tributário. Então, ele era bem mais rígido, enquanto todos os outros ministros falavam, beleza, é automática, respeita a anterioridade, respeita os 90 dias, dependendo do tributo, e não retroaja lá a data da decisão que eu ganhei, que transitou em julgado. É a partir da data da decisão do Supremo que muda o entendimento, declarando determinado tributo constitucional, o que é muito mais razoável. E aí, o ministro, então, pede vista, traz agora o voto dele de novo, no dia 18 de novembro, reformando amém o seu voto. Mantém, né, a quebra automática da coisa julgada e alinha o seu voto com os 5 ministros até então que tinham votado. Barroso, Fachin, Dias Toffoli, Rosa Weber e quem falta, hein? Dias Toffoli, Rosa Weber, Alexandre de Moraes. Alexandre, Rosa, Dias Toffoli, Barroso e o Fachin. No sentido de que, beleza, concordo com vocês, é automática. Concordo com vocês também que ela é imediata, a partir da decisão do Supremo, em ADI ou em repercussão geral, que venham alterar aquele entendimento anterior. Então, não poderia cobrar lá em 2000, quando eu ganhei aquela decisão lá da CCL. É a partir de 2007, quando, então, o Supremo teria alterado o seu entendimento. Que lindo, né? Só que ele discordou dos ministros relatores com relação à aplicabilidade da anterioridade. Para ele, para o ministro Gilmar Mendes, o que acontece? Realmente ela é o quê? Imediata, da decisão do Supremo, em ADI ou repercussão geral, dali em diante, o fisco poderia me cobrar, só que imediatamente, independente do respeito de 90 dias ou do exercício seguinte, a depender do tributo que estava sendo analisado. Então, a gente tem, até esse momento, 6 ministros, ou seja, unanimidade pela quebra automática, e temos uma divergência do ministro Gilmar no sentido de que ela é imediata a partir da decisão do Supremo que altera o entendimento, ADI ou repercussão geral, mas é imediata mesmo daquela data, independente do respeito às anterioridades. Aí, muito bem, assim, e estamos aqui dentro dessa realidade. Então, nós temos aqui a divergência. Ainda faltam 5 ministros para votar. Muito provavelmente, na minha opinião, é claro que pode ter um empate não, né? Pode ter um reverso, né? Já que faltam 5, pode ter uma maioria, sim, para a cobrança imediata a partir de 2007, sem aplicação das anterioridades. Eu não acredito que isso vai acontecer. Faltam ainda outros 5 ministros que me parece que provavelmente sim, vai ser automático, não tem mais jeito, já perdemos,
e ela é imediata a partir da decisão do Supremo que muda o entendimento, respeitadas as anterioridades. Ou 90 dias, ou de exercício, a depender do tributo envolvido. Me parece que é isso que vai acontecer. Só que a gente ainda tem, gente, um terceiro ponto importantíssimo aqui. Porque os ministros, Barroso e o Fachin, quando eles declinaram o voto deles lá atrás, dizendo que era automática, imediata a partir da decisão do Supremo, respeitadas as anterioridades, eles ainda modulavam os efeitos dessa decisão que ainda não está finalizada. E isso só vai valer a partir de agora. A partir da decisão do Supremo que mudasse esse entendimento. Então, isso quer dizer que se ganhasse essa modulação dos efeitos, aquelas empresas que não estavam recolhendo a contribuição social sobre o lucro líquido, elas passariam a recolher a partir de agora. Vamos imaginar que isso, todo mundo votou e a gente ganhou desse jeito, modulou os efeitos, agora no dia 30 de novembro. Então, só poderia ser... Aí tem que ver qual era a modulação, se é da data da publicação da ata, da data do julgamento, enfim. Mas vamos imaginar que seja da data do julgamento, 30 de novembro. No dia 31 já poderia o quê? A partir daquela data poderia ser cobrado para a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o que está sendo analisado. O pano de fundo é contribuição social sobre o lucro líquido. Para as demais, não. Seria o quê? Da data que alterou o entendimento, lá em 2021, respeitada a anterioridade e a coisa julgada lá atrás. Ou, segundo Gilmar, volta para aquela decisão e cobra tudo. Ou ainda, no caso aqui, a modulação dos efeitos, elas estão especificamente tratadas dentro da contribuição social sobre o lucro líquido. E aqui, então, os ministros tinham falado, olha, a gente está analisando o CSL, quebra automática da decisão. Imediatamente a partir de 2007, quando mudou o entendimento na ADI. Mas não vai cobrar em 2007, vai cobrar em... Aí tem que fazer a conta aqui em 90 dias, anterioridade das contribuições, e a partir dali você cobra as empresas. Só que ele ainda modulou os efeitos da decisão dessa que a gente está avaliando. Conclusão, uma vez modulados para essa decisão, eu só poderei ser cobrada a CSL a partir do trânsito, a partir da data do julgamento, ou a partir da data da publicação da alta desse julgamento. Ou seja, quem sabe a partir de 2022, do final desse ano, amém? Por exemplo. Só que quando voltou para a pauta agora, no dia 18, o ministro Gilmar acompanhou o automático, mudou o voto para dizer que é da data da decisão do Supremo que muda de ideia, não respeita a anterioridade, e nesse momento o ministro Edson Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso fazem ajustes nos seus votos e excluem do seu voto o trecho que tratava sobre a modulação dos efeitos. Logo, não se fala mais. Pode até ser que amanhã ou depois algum outro ministro venha tratar sobre isso, isso venha sendo... Pode ter uns embargos de declaração do contribuinte amanhã ou depois, ou da Fazenda, numa eventual modulação, mas isso, teoricamente, já teria sido proposto por eles. E essa parte foi excluída. E já que foi excluída, se amanhã ou depois ganhar automática, imediata da decisão do Supremo, mais 90 dias ou anterioridade, a depender do tributo, eu poderei ser cobrado de 2007 na sequência. Então, se o fisco buscou as medidas, se está suspensa a exigibilidade, eu não sei, tem N coisas que podem ter acontecido, dependendo da empresa aí nesse meio do caminho. Pode ser que eles tenham que pagar essa tributada toda, desse tempo todo. Agora, se tivesse modulação a partir de agora, é a partir de agora, respeitado, né, esse período todo que não ficou, que não se tem o pagamento desses tributos. Essa modulação, então, uma vez retirada, autorizaria a Fazenda Pública a pleitear, né, o pagamento de 2007, né, de junho de 2007 para frente. Ou respeitada a anterioridade, de 90 dias, ou se entrar na linha do que o ministro Gilmar propôs imediatamente do julgamento do Supremo. Então, aqui a gente tem essa problemática toda aqui, né? Que isso vai impactar diretamente no bolso, obviamente, né, dessas empresas. E aqui houve o pedido de vista do ministro Nunes Marques e o processo, então, saiu de pauta de novo. Então, aqui a gente não tem o julgamento ainda definitivo, porque houve aqui o pedido de vista, então, de um outro ministro, e aí, então, a gente ainda tem que esperar para ver o que vai acontecer.
Então, o ministro Barroso e o Fachin ajustam seu voto, tirando, então, a questão da modulação. O ministro Dias Toffoli também ajusta seu voto, acompanhando os ministros relatores, né? E agora a gente tem que ver o que a Rosa Weber vai fazer e o que o Alexandre de Moraes vai seguir naquela linha anterior, ou se eles vão acompanhar agora esse ajuste do voto, que até então a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? Pode ser aqui, então, que haja essa alteração e a gente não sabe direito aqui o que vai acontecer. E aqui, então, como eu falei para vocês, houve o pedido de vista, né, do ministro Nunes Marques, o processo, ou foi do ministro Fux? Gente, agora me deu um branco aqui para vocês. Enfim, um desses 5 ministros que ainda falta votar pediu vistas, o processo sai de pauta e a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então, resumindo a ópera, o que a gente tem hoje? 6 ministros pela quebra automática, independente de ação rescisória das decisões transitadas em julgado no passado, depois da alteração do entendimento pelo Supremo, ou por uma DI, ou por uma repercussão geral. Primeiro ponto. Segundo ponto, aplica ou não aplica a anterioridade? Então, o fisco ele poderia, a partir da data daquela decisão do Supremo, que vem alterar aquele entendimento, cobrar aquelas empresas que não estavam pagando determinado tributo. Respeita a anterioridade de exercício ou os 90 dias, de acordo com Barroso e com Fachin, com o ministro Dias Toffoli, a Rosa e o ministro Alexandre, porque equivaleria um novo tributo, dando ao contribuinte um tempo ali para ele se organizar, e a partir de então ele passa a pagar o tributo. Ou na linha do Gilmar, não preciso respeitar isso, é só da data da decisão do Supremo que muda de entendimento, imediatamente a poder-se-ia cobrar aquele tributo que você não estava pagando, no caso aqui, a contribuição social. E ainda tem a questão da modulação dos efeitos, que até então aí tirou-se isso aqui, não se discute. Então, se não tem modulação, não retroage. Nem é daqui para frente. Então, se não tem modulação, ela é automática, retroagiria ao passado. Então, eu poderia cobrar a partir de 2017, com as anterioridades, ou a partir de... Eu estou com 2017 aqui na cabeça. No caso CSL, né? A alteração do entendimento se deu no dia 14 de junho de 2007. Então, volta, retroage a partir de 2007. Eu vou passar a te cobrar, ou espera 90 dias para passar a te cobrar. Na linha do ministro Gilmar, é imediatamente, a partir da data da alteração da decisão do Supremo. Para 5 ministros, seria sim a partir daquela data, mas respeitada a anterioridade dos 90 dias, ou, dependendo do tributo que tiver sido analisado, a anterioridade de exercício. Ainda está pendente isso aqui, muito provavelmente, eu acredito sim que terão as anterioridades aplicáveis. A modulação, ela existiria, agora ela não existe mais, e se não tem modulação, o que acontece? Retroage para poder cobrar a partir de 2007, com ou sem anterioridade, dependendo do que os ministros vierem a decidir. Ah, mas e se tivesse modulação? Se tivesse modulação, é a partir de agora. Modulei daqui para frente. Então, eu só vou poder cobrar CSL daquelas empresas a partir de hoje, dali em diante, ou da data que o Supremo, né, fixar essa modulação. Existia uma premissa como essa nos votos anteriores, hoje não existe mais, o que me leva a crer que vai retroagir para 2007. Mas tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, tem muita coisa que pode acontecer aqui, mas uma coisa é certa, quem tem essas decisões, provavelmente vão ter que pagar ou a partir de 2007, ou a partir de 2007 com os 90 dias. Não me parece que essa decisão será modulada, embora, na minha opinião, dever-se-ia sim ser modulada, mas a gente ainda também está conversando sobre cofres públicos. É uma perda muito grande aos cofres públicos. E todo mundo sabe, desde 2007, que o troço é inconstitucional, até por uma questão de isonomia. Agora vamos olhar para o lado de cá. Gente, uma empresa ganha, não paga CSL. Está desde 2000 sem pagar. Nós estamos em 2022. Todas as outras estão pagando CSL. Ou boa parte delas, né? Uma meia dúzia, sei lá. Meia dúzia estou brincando, mas muitas empresas obtiveram, mas a grande maioria paga CSL. Até porque muitas foram constituídas nesse meio do caminho. Gente, isso aí violaria a isonomia, né? Situações sendo tratadas de forma diferente quando eu tenho a mesma situação. Tudo bem que eu tenho uma coisa julgada ali, que está sendo flexibilizada e independente aqui
de uma decisão rescisória e, com isso, cassar aquela decisão para gerar essa isonomia. Então, por força desses princípios constitucionais, que a gente não pode esquecer que eles existem, se você concorda com isso ou não, é uma outra história, a gente tem que ver que eles existem. E pode ser que isso pese na hora dos ministros, então, avaliarem a impossibilidade de modulação dos efeitos, para pelo menos possibilitar que essas empresas, dentro da decadência ou da prescrição, aí é o fisco, o que ele está fazendo aí na cobrança desse crédito tributário, a partir de 2007. Me parece que aí é o que vai ser, com ou sem anterioridade, mas não me parece que será a partir de hoje. É só uma percepção, mas tudo é possível, né, no âmbito do Supremo. Eu estou votando aqui pela impossibilidade de modular. Pela impossibilidade, não. Pela retroatividade da decisão, ou seja, não modular, imediatamente com anterioridades, mas também se não tiver anterioridade, também não está horrível assim. O ruim seria lá em 2000, né? Quando eu ganhei aquela decisão, isso aí a gente já ganhou. Então, são essas as considerações, mas essa decisão aí certamente vai impactar em outras, e aqui eu faço o adendo da exclusão do ICM da base de cálculo do PIS e da COFINS para aquelas empresas que obtiveram o trânsito julgado antes do julgamento dos embargos do tema 69, que é o tema da exclusão do ICM da base do PIS e da COFINS. E aí? Já sei que é automática. Perdi automaticamente, desde a data da alteração lá, que foi, salvo engano, agora não me lembro exatamente quando que foi a data do julgamento dos embargos da exclusão do ICMS. Aí tem lá a data X. A partir daquela data, então, é que vai ser? Mudei o entendimento, né? E como é que vai ser isso aí? Né? Será que vai ser a partir daquela data? Aplica 90 dias? Não aplica 90 dias? Ou se quebra automaticamente a partir da data da decisão do Supremo que altera. E se alterou, foi no julgamento dos embargos. Então, respeita esse pessoal aqui e dali para frente você aplica. Conclusão. Como eu falei, tem muita água que vai rolar debaixo dessa ponte. Vamos entender aí o que o Supremo vai avaliar. E é isso, gente. Já falei demais. Deixo vocês aqui com essas percepções, pelo menos agora ficou mais claro, provavelmente, para vocês o que isso pode impactar dentro de uma empresa, o que é a flexibilização da coisa julgada e os impactos que isso causa, tanto no poder público quanto no poder privado, no caso aqui nas empresas do real lucro presumido, principalmente, e os reflexos que isso vai trazer nos seus clientes. Então, se você chegou até aqui também, né? Vai lá, aciona o sininho, se inscreva no canal e lembre que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.